Olá, pessoal. Nesse texto agora, o texto 4, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes abordagens que a gente pode ter em auditorias de políticas públicas. Bem, tem aquelas abordagens tradicionais, que são de qualquer auditoria. Então, uma política pública pode ser abordada sob o ponto de vista do seu rendimento, da sua performance, que é a auditoria operacional. Essa é a auditoria mais tradicional quando a gente fala de política pública. Bem, como vocês já sabem, o diferencial dessa auditoria é que os critérios, em geral, são baseados em critérios de performance, critérios que usam indicadores ou critérios que usam boas práticas de gestão. Tem a auditoria de conformidade, que tem como principal característica ter os critérios normativos legais, e tem a auditoria financeira, né, que ela visa entender os gastos e o cumprimento de padrões contábeis pela política pública. E tem a abordagem integrada, que ela trabalha com os dois tipos de critério. Bom, mas tem outras abordagens que a gente pode trabalhar e pode classificar, baseado nas abordagens que existem de avaliação de políticas públicas. Bem, a primeira que a gente pode falar é a avaliação prospectiva, que é uma avaliação que revê a intenção antes que ela comece, analisando o contexto e prevendo futuros sucessos e desafios da política pública. Em geral, ela acontece no começo do ciclo da política pública, que é quando está acontecendo aquelas discussões, aquelas definições, né, de para que rumo que vai aquela política pública, como é que a gente vai tratar aquele problema público. Tem a avaliação de viabilidade, que ela determina se a política está pronta para ser avaliada, se a avaliação seria útil, seria viável. Então, isso é uma outra vertente que a gente poderia trabalhar. Uma avaliação baseada em objetivos, que ela mede especificamente eficácia, né? Se os objetivos e metas da política eles foram alcançados, que é uma abordagem comum em auditorias operacionais e de conformidade também. Avaliações multilocais, que investiga a implementação de políticas em diferentes locais para poder entender as variações de contexto, como elas afetam o resultado. Então, essa abordagem é valiosa para comparar a mesma política em regiões diferentes, regiões distintas, podendo até adaptar boas práticas. Tem a avaliação cluster, que ela analisa um grupo de intervenções semelhantes, né, para indicar lições comuns. Então, essa abordagem pode nos ajudar a analisar várias iniciativas que tenham objetivos relacionados, né? Por exemplo, programas de capacitação na área de tecnologia, saúde e indústria, é o exemplo que a gente coloca no texto. Avaliação social, que ela enfoca nos aspectos, nos impactos sociais da política, considerando como fatores culturais e sociais, eles vão influenciar nos resultados. Então, se vocês se lembrarem ali da teoria da mudança, né, tem as interferências, né, então essa avaliação social ela ajuda bastante. Tem a avaliação ambiental e social, que ela considera o impacto ambiental além dos fatores sociais, particularmente ela é importante em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. E a avaliação participativa, que envolve stakeholders no processo de avaliação, né, criando um ambiente colaborativo. O ato de participar é visto como um indicador de sucesso dessas auditorias, por exemplo. Tem algumas outras, né, que a gente se inspira ali em avaliações, né? Por exemplo, você tem a de mapeamento de resultados, que foca na mudança de comportamento dos beneficiários e na influência da política sobre essas mudanças. Então, ela foca bastante em mudança de comportamento. Tem a avaliação rápida, que é uma avaliação, uma abordagem que ela é de mais baixo custo, né, e execução rápida, onde a gente coleta algumas informações essenciais para fornecer uma visão geral ali da política pública, né? Então, em geral, ela é mais focada, ao invés de ser mais abrangente. Tem síntese de avaliações, que a gente pode combinar o resultado de várias avaliações para criar uma visão agregada de um programa ou conjunto de políticas similares.
Então, a gente pode fazer essa revisão documental em avaliações que foram feitas em políticas para fins de trabalhar em auditorias. Tem aquela focada na utilização, que ela coloca ênfase na aplicabilidade dos resultados para os tomadores de decisão específicos, né? Onde a gente pensa num resultado prático para públicos que vão tomar decisões específicas. Então, essas auditorias, em geral, elas são encomendadas. Tem a avaliação de empoderamento, que busca capacitar envolvidos no programa para que eles possam autoavaliar e melhorar o desempenho continuamente, né? Então, às vezes a gente faz auditorias, né, onde a gente tem vários resultados parciais e aí o próprio gestor, os próprios envolvidos acabam se capacitando naquilo na hora de fazer a implementação usando a auditoria. Tem a avaliação realista, que analisa o contexto para entender as condições que a política funciona, como ela gera resultados esperados. Então, em geral, esse tipo de avaliação, né, esse tipo de auditoria que a gente pode usar, esse tipo de avaliação, ela procura se perguntar, né, sobre quais condições a política tem mais chance de gerar os resultados desejados. Tem a avaliação inclusiva, que ela coloca stakeholders menos favorecidos no centro da análise, enfatizando a necessidade de compreender as diferenças de entrega de serviço para esses grupos. Tem a avaliação de beneficiários, que ela é bem focada mesmo em quem recebe aquilo, né? Então, buscando captar percepções sobre o impacto da intervenção. E a avaliação horizontal, que combina uma avaliação interna com uma revisão por pares, criando um ambiente ali de colaboração, troca de conhecimento, né? Então, ela procura incluir outros profissionais, né, para enriquecer a auditoria por meio de painéis e tudo mais. Então, essas avaliações, esses tipos, né, que existem de avaliações, eles podem também ditar como a nossa auditoria, né, pode abordar determinados temas e como ela pode trabalhar uma política pública. Bem, para esse texto é só, e daqui a pouco a gente volta com a continuidade desse texto sobre abordagens que a gente dividiu em dois. Obrigado.